Reflexão do dia, Juízes 6. O livro dos Juízes, depois de mencionar a chegada do povo à terra e o modo como o povo se instala nas diferentes regiões, não tendo cuidado de afastar os inimigos, começa a mostrar o modo como a influência daqueles povos começa a ser exercida sobre a nação. E duas situações se revelam aqui. Uma delas, a tentativa de interação e de comunhão com aqueles outros povos, aquelas outras nações, inevitavelmente trazendo contaminação aos costumes, hábitos e religiosidade do povo. A relação com Deus é comprometida. E a outra situação se dá pela opressão exercida por alguns daqueles povos sobre os hebreus. Existe ainda uma situação de guerra. Então, entre variadas situações, o que acontece de fato é que a inobservância do que Deus propusera deixa o povo, ora, em situação de fragilidade religiosa pelo convívio com outros povos, ora, em situação de guerra e de opressão, sob a força militar de alguns daqueles povos. De qualquer forma, confirma-se a ideia de que o que Deus propusera a eles era o que deveria ter sido feito lá atrás. O capítulo 6 começa a história de um dos juízes que mais se destaca nessa trajetória, porque o livro vai comentar uma sucessão de situações nas quais o povo desobedece a Deus e depois da desobediência sofre a opressão de algum povo. Recorre a Deus, Deus providencia o socorro, mas aquilo é suficiente apenas para que por um tempo o povo seja obediente a Deus até que se distancie dele novamente e venha um novo tempo de opressão e sofrimento. A história de Gideão é uma das mais interessantes dentre as histórias dos juízes que foram usados por Deus para libertar o seu povo em situações específicas. No caso, a opressão é sobre os midianitas, e a história de Gideão é uma linda história a respeito de alguém que, apesar de se sentir pequeno, foi convencido por Deus a se tornar o líder do seu povo. E Deus o usa de forma extraordinária para miraculosamente produzir a transformação espiritual do seu povo por um processo de reavivamento, de retorno à fidelidade a Deus e de libertação da opressão sobre os midianitas também de forma fantástica. Uma linda história narrada a partir desse capítulo 6 que nos ensina muito sobre o amor de Deus por nós, sobre a importância de sermos fiéis e obedientes a Ele, sobre o agir de Deus em nossa vida nas mais variadas circunstâncias e, sobretudo, sobre como é bom ter um Deus em quem podemos confiar, com quem podemos contar e ao lado de quem podemos caminhar. Que este seja o Deus que o acompanha, que esta seja a sua experiência, caminhando com este Deus que ama, que ensina, que aconselha, que livra, que consola e que traz paz. Amém.